Água Santa e Palmeiras é uma mistura que não funciona muito bem, não é? Lembra aquela decisão de Paulistão? Água Santa ganha, mas depois o Palmeiras dá o troco. Agora, boa notícia, o Flaco Lopes fazendo gol, porque o Palmeiras vai ter que contratar um 9, todo mundo sabe disso. A Leila, o Abel, o torcedor, todo mundo sabe. É uma necessidade. Agora, por enquanto, tem que se virar com o que tem. E Rony, quem diria? Rony foi resgatado. O problema é que o placar não ajuda, o Palmeiras é terceiro colocado, porque o São Bernardo tem 16 pontos, o Corinthians ajudou nisso, ganhando do São Bernardo, a Ponte tem 15, venceu o derby e o Palmeiras tem 13 pontos. Eu não posso ser incoerente com as minhas análises aqui, por mais que muita gente fique na resenha, tire uma onda, mas é o seguinte, há 2 semanas eu falei aqui... Quem tira onda de você, imagina? Um pouco, né? Juvenilzinho aqui, chiquinho, tá demais. Mas você sabe se defender. Então... Você é um escudo próprio. Mais ou menos, é controvérsias. Mas é o seguinte, Rê, há 2 semanas eu falei aqui que, pra mim, assim, começo de temporada, calma, gente. Calma com o Palmeiras, tá testando muita coisa. Agora, 2 semanas depois, eu começo a mudar um pouco a minha perspectiva aqui em relação ao Palmeiras. Capela? Porque é um início de ano um tanto quanto desanimador do Palmeiras. Perto dos outros. Eu vou fazer uma pergunta. Abel, tudo bem que você tem que fazer seus testes, Paulistão, laboratório, tudo isso é válido. Agora tem coisa, cabra, que não precisa mais fazer teste. Vai testar mais o Flaco Lopes pra quê? Vai testar o Rony pra quê? Vai testar o Vanderlan pra quê? Vai testar jogadores que já mostraram até onde eles podem chegar pra quê? Aí toda hora, se ele tá insatisfeito, eu acho que o Abel ele tem que ser transparente. Porque se ele está insatisfeito com o elenco, que aparentemente ele está, não adianta ele chegar na entrevista coletiva e alisar a diretoria. Ô Abel, chega e tenha personalidade, irmão. Você gosta de bater em todo mundo. Esse rabo preso que você tem com a diretoria do Palmeiras, por quê? Abre o jogo. Tô insatisfeito aqui, tem que contratar aqui, assim assado. Porque toda vez que você é indagado, você fica bravo com a imprensa ou com a torcida. Você não fica bravo com o diretor de futebol que não consegue contratar os caras que você precisa, com a presidente que não entende tanto assim de futebol e é mais a parte administrativa. Então, assim, se o Palmeiras ficar fora do mata-mata do Paulistão, passa muito por responsabilidade de boa parte das pessoas inseridas no Palmeiras, mas muito por culpa do Abel também. Mas é uma coisa possível, mas parecia impossível. Se você analisar o Palmeiras dos últimos anos e do Abel Ferreira no Campeonato Paulista, o Palmeiras passava pela fase de grupos com o pé nas costas, com muita tranquilidade. Melhor campanha. Na pré-temporada, sem jogadores plenamente na questão física e técnica. O Palmeiras ia lá e conseguiu os resultados. Chico, o que acontece? Mas mudou, né, Renata? A gente tem um calendário esse ano... Atual tricampeão paulista. Pode repetir? Sim. 3 vezes. Atual tricampeão paulista, pode ser tetra inédito. Então nós somos obrigados a ganhar sempre, não é? Uia. Sempre. Todo mundo que entra num campeonato tem a obrigação de, pelo menos, disputar o campeonato. Mas mudou esse ano porque, primeiro, o Palmeiras tem um super mundial na metade do ano. O calendário já apertado, naturalmente, ele é muito mais concorrido. A temporada termina dia 22 de dezembro. Isso. Então, o que o Abel me parece estar fazendo? 2 coisas. Ele realmente não está preparando o seu time e o seu elenco para o Paulista. Ele está preparando para a temporada, para toda a época, como ele disse, porque é muito longa nesse ano. E ele não vai abrir mão disso. Ele não tem aberto mão disso e tem dito. Mesmo que custe, né, caro e está custando, ele vai fazer os seus testes, ele vai rodar, ele vai preparar fisicamente o time melhor. Agora, me parece também que o Abel não seria o caso de reclamar publicamente da chefe ou do chefe. Ele não vai fazer isso. Ele faz em ações. E pra mim ele escancara a insatisfação quando ele, num derby, no segundo tempo, bota Figueiredo, Thales e Luigi. Mas ele quando ontem ele resgata o Rony, ele prejudica o time. Mas ele está mostrando pra diretoria, é isso que eu tenho. Ele precisa fazer isso num campo de jogo, num derby. Mas ele vai fazer como? Ele vai reclamar publicamente? Não, chega e esquece. Ele não gosta de postar, ele não, está provando que ele não tem justiça. Ele está provando. Mas vocês acham que jogadores que saíram, como o Zé Rafael, Gabriel Menino, você acha que o Abel não participou disso? Claro. Você acha que ele não foi consultado se poderia liberar ele quer reposição, ou não? né? O Rony, talvez se já tivesse contratado, não sei se permaneceria. O Rony, todo mundo sabe, negociou com o futebol do Catar, com o Fluminense, o Galo sonha, enfim. Então, o Palmeiras está se libertando, se descartando, só que as contratações não chegam. Esse é o problema. O elenco fica desequilibrado e ele tem que abrir mão de algumas convicções. O Rony, eu não acho que ele queria utilizar o Rony, claro, mas ontem... Quem ele utilizaria? O que ele faria dentro do sistema que ele está implementando nesse momento? E outra coisa, o Palmeiras ganhou um Campeonato Paulista no ano passado, falaram que era pouco.
falaram que não era nada. Que é o discurso dele, falaram, né? é só um paulista. Que é o discurso dele. Só um paulista. Se eu perder esse ano, então ninguém vai falar nada. Então agora, nada talvez ele esteja mirando essas conquistas maiores, porque talvez seja o que mais importa, Sgarbi. Eu penso que, pra mim, eu falo em planejamento do Palmeiras. O torcedor palmeirense pode ficar louco com o que eu vou falar, tá? Porque o torcedor já tá numa situação assim eufórica, tudo com razão. O torcedor tem direito. Para mim, o planejamento do Palmeiras falha, e eu vou falar do planejamento maior, mas falha quando, por exemplo, o Rony era um cara já negociável, o Palmeiras não conta mais com o Rony, treinando, falavam-se que o Rony estava treinando separado. A Leila descartou, né, publicamente. Descartou publicamente e o Rony entra em campo novamente. Comparou a saída do Dudu com a do Rony, que era diferente. Exatamente, e o Rony entra em campo de novo. Para mim é um erro de planejamento do Palmeiras, no modo geral. Só que quando a gente fala do Palmeiras planejando, para mim o Palmeiras está planejando justamente um Super Mundial, uma Libertadores, um Brasileiro. O Abel fazendo isso para mim deixa muito claro. Ele não quer machucar algum jogador, não quer cansar algum jogador agora, pensando nisso. O 9 do Palmeiras, eu focaria todas as minhas forças. Eu trouxe aqui, né, que eu estava falando com uma pessoa próxima a ele, e existe chance sim de rolar com o Vitor Roque no meio do ano. Eu, se sou o Palmeiras, todas as minhas forças nesse moleque. Mas vai fazer o quê? Mas deve chegar pro Mundial, é isso? Então, sem entrosamento, sem nada? Por um Vitor Roque, pra mim, dá pra esperar. Porra. Seria esse meu foco total, eu iria atrás do cara. Tem o Paulinho que pode jogar de 9 daqui a pouco, daqui a 2 meses. Exatamente. Até porque uma pessoa muito próxima me falou que ele viria com bons olhos uma volta pro Brasil. Me falou isso no final do ano passado. Então, seria esse meu foco. O que me incomoda no Abel é que ele tem muita dificuldade de assumir um erro. É um negócio de louco, assim. O Abel, ele demorou pra voltar, né? O Abel pegou umas férias um pouquinho mais longas ali, demorou pra voltar, começou a treinar o time depois. Mas saiu depois que os atletas também. Perfeito, saiu um pouco depois. Isso, pra mim, afeta um pouquinho esse começo de temporada do Palmeiras, que teve menos tempo de treinado que outros clubes, principalmente clubes menores que começam a treinar antes. Então, pra mim, tem que se ligar. Ficar fora de um paulista é preocupante, mas eu, como um cara que tô vendo o trabalho que ele vem fazendo no Palmeiras há muito tempo, eu confio nesse planejamento que ele está fazendo para a temporada, e não para o Paulista. Mas também já disse, se não ganhar também não tem problema absolutamente nenhum. O problema, Abel, é que o São Paulo se reforçou, o Corinthians está numa fase muito boa no Campeonato Paulista, sim. O Santos tem o Neymar e o Palmeiras parece que não aconteceu ainda. E o Palmeiras tem sido o time paulista nos últimos anos com mais destaque, com mais títulos, com mais conquistas. Mas, por enquanto, está tudo muito quieto ainda, muito sem novidade. E o Abel, com certeza, está incomodado com isso. Sabe qual é o problema? Eu concordo com tudo que todos nós falamos aqui, só que tem um detalhe. Esse time que entrou ontem em campo poderia jogar mais contra um dos piores times do campeonato. Claro. Então, o que o torcedor, talvez o torcedor mais consciente até entenda essa questão do planejamento. Agora, não dá, né? Sim, concordo. Sofre contra Novo Horizontino, sendo mandante na Arena Barueri, sofre contra o Água Santa. O que está acontecendo? Está fora da zona. É bem complicado. Agora, Everton Guimarães, muita gente já questionando o trabalho do Abel, aí é exagero. É começo de Campeonato Paulista, pode ficar fora. E para o Abel Ferreira, se ele ficar fora da próxima fase do Campeonato Estadual, seria muito ruim, até porque ele é um cara exigente, tem sempre um plano. Então o Palmeiras agora não depende só dos próprios resultados. Renata, o ruim com o Abel, muito pior, trágico sem o Abel. A ponta de otimismo que existe quando a gente olha para o Palmeiras, que está passando claramente por um processo de renovação, a ponta de otimismo é ele. Porque o Anderson Barros reza na cartilha da presidente Leila. Então, se a Leila disser vai, ele vai. Se a Leila disser não vai, ele não vai. Ele não é um executivo que bate de frente e tal. Ele é muito comportado para o tamanho que o Palmeiras tem, para as necessidades que o Palmeiras tem. O sarrafo subiu do ano passado para esse ano, claramente. O sarrafo subiu. Subiu com o que o Cruzeiro está fazendo aqui, embora tenha perdido ontem. O elenco é muito bom. O Atlético, com todas as dificuldades, vai tentar também melhorar. Aliás, falando em Atlético, eu falava agora, enquanto vocês teciam aí comentários sobre a entrada do Rony, né? Se não joga, reclama. Se joga, reclama. Né? Eu estou falando do Sgarbi, não deveria ter colocado. Pô, mas se deixa encostar, está errado. Se põe para jogar, está errado. O Thiago Fernandes acabou de me falar que, além do Vasco, que quer, né? Que o staff do Rony, segundo o Thiago Fernandes, deu ok para o Atlético negociar com o Palmeiras, então a coisa está caminhando. Mas eu ainda acho que o problema do Palmeiras é, de fato, rezar demais na cartilha de quem não está querendo liberar o dinheiro, embora, quando tenha liberado, tenha gastado tanto dinheiro com o Paulinho que só vai jogar daqui 60 dias, né? Ou seja, é uma sucessão de erros que a gente precisa destacar. Complicado.